Sejam bem-vindos ao canal Poder da Palavra. Meu nome é Bruna e através desse canal eu quero compartilhar com você sobre os ensinamentos da Bíblia. E se você não viu o meu último vídeo, eu falei que eu ia passar 7 coisas que Jesus fez na prática em sua passagem aqui na Terra e que se você também colocar em prática esses 7 ensinamentos, você vai ficar cada dia mais parecido com Jesus. E no último vídeo eu falei sobre a gente ter o temor do Senhor. O que isso traz de bom e de mudança para a nossa vida, e que Jesus tinha total temor ao Senhor. E hoje eu vou passar o segundo ensinamento, que é a gente ter uma aliança com o Senhor. Quando a gente fala sobre ter uma aliança com Deus, nós não estamos falando de um anel de compromisso, não é nada disso, não tem nada a ver. Ter um compromisso com Deus é a gente ser totalmente entregue a Ele e somente a Ele. E a principal e mais importante aliança da Bíblia foi entre a de Deus com Jesus. E ele foi até o fim com essa aliança. Ele poderia ter desistido, ele suou sangue, ele foi tentado pelo diabo no deserto, pediu que, se fosse possível, afastasse dele esse cálice, esse sacrifício dele, mas ele permaneceu fiel até o fim. E foi quando Jesus foi para a cruz e levou os nossos pecados com ele para a morte, e aí então ressuscitou para que fôssemos salvos. E glória a Deus que Jesus cumpriu essa aliança que tinha com Deus, porque senão nós não estaríamos aqui, não existiríamos mais, e a eternidade não existiria para nós. Não existiria a salvação pra gente. E quando a gente fala de aliança, é você ter um compromisso de que mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando tudo parece perdido e não faz sentido mais na sua vida, você continua orando ao Senhor, louvando, não se cansando de fazer o bem, lendo a Bíblia e não só lendo, mas praticando para que você se torne cada vez mais parecido com Ele, com o caráter dele, de Jesus. Entenda, nós precisamos ter uma fidelidade eterna com Deus, com o nosso Criador, o único que sabe de todas as coisas e sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele tem coisas maravilhosas para sua vida. Ele tem paz, ele tem abundância, ele tem justiça, liberdade, dentre tantas outras coisas. Seja fiel a Deus, ele também vai ser com você. Ele é misericordioso até quando nós caímos, até quando nós pecamos, ele permanece fiel a nós. Deus fez aliança com muitos homens na Bíblia e eu já vou te falar quais são essas alianças. Mas eu queria antes saber se você está gostando do vídeo. Se sim, dá o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos, inclusive para você ficar sabendo quais são os outros ensinamentos que Jesus fazia para você fazer igual e ser mais parecido com ele. E compartilha também o vídeo com o máximo de pessoas que você puder, amém? Vamos espalhar o Evangelho, vamos espalhar a Palavra de Deus cada dia mais. Bom, vamos lá então saber quais foram as alianças que Deus fez. Deus fez uma aliança com Noé. Deus pediu para ele construir uma embarcação para colocar ele, a família e alguns animais, e então Deus destrói depois o mundo. Abraão, Deus diz que ele seria pai de multidões, e mesmo Abraão e Sara tentando dar um jeitinho, Abraão teve um filho com a concubina de Sara, nascendo Ismael, mas Deus mesmo assim continuou firme na aliança com Abraão e mais tarde dando um filho a ele, Isaque, e a partir dali gerando as próximas descendências e gerações. Tem também a aliança de Deus com Moisés, que teve muitos problemas com o povo de Israel quando saiu do Egito, reclamações do povo, teve fadiga, cansaço e tudo mais, mas Deus foi fiel e tirou o povo do Egito, daquela escravidão, daquela opressão que eles tinham na vida deles. Deus prometeu a Davi que do seu trono viria um reino eterno, e ele cumpriu o que ele disse também a Davi. E todas essas alianças que vinham vindo desde o Antigo Testamento com os homens da fé, convergem para a nova aliança, selada em Jesus. Ele mesmo diz na última ceia em Lucas, capítulo 22, versículo 20, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Ele quis dizer que seu sangue agora não era mais nas escritas das tábuas de pedra do Antigo Testamento, mas no coração de cada um através do Espírito Santo de Deus. Então, nós vemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? Quando Deus fala que vai fazer, ele faz. Ele cumpre, ele não é um homem que tem um coração enganoso e perverso e mentiroso. Mas só vai se cumprir na sua vida o que Deus prometeu para você se você continuar dependendo dele, seguindo debaixo da palavra dele, sendo fiel a ele, orando todos os dias, procurando a presença dele e sentindo prazer na palavra dele. Todos nós precisamos de uma aliança com Deus.
Ela nos mantém firmes no caminho de Deus, sem a gente ficar se preocupando com as coisas que nós estamos vivendo. Eu sei que são muitas as nossas preocupações, mas quando a gente se curva a Deus, é como se a gente tivesse uma certeza dentro de nós que não tem como dar errado, mesmo sabendo que nós não sabemos quando vai acontecer. A gente não tem ideia de quando vai acontecer a nossa promessa, né? De quando ela vai se cumprir. Mas esteja certo de que Ele vai cumprir a promessa que Ele fez para você na sua vida. Amém? Deus quer um relacionamento. Ele se revela para você, Ele te chama, Ele promete para coisas grandes, insondáveis que você nunca imaginou. Ele te corrige e ainda restaura todas as áreas da sua vida. Deus quer fazer alianças para trazer o ser humano de volta para perto dele. Por isso que a aliança é tão importante e foi importante na passagem de Jesus na Terra. E esse então é um dos ensinamentos que Jesus praticou aqui na Terra e você também pode praticar. Tenho certeza que se você tiver uma aliança com Deus, sua vida vai mudar radicalmente, amém? Eu espero que vocês tenham entendido esse ensinamento e tenha feito algum sentido para você e para sua vida. Deus abençoe você e te espero no próximo vídeo.